Bom dia, igreja. É um prazer tremendo estar com os irmãos nesta manhã e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Alguns irmãos estavam dizendo, faz tempo que você não prega, pastor. Eu disse, graças a Deus. Amém? Mas é muito bom estar com a igreja. Preliminares, né? Eu tenho comigo um casal nos visitando nessa manhã, o Joshua e a Lorena. Por favor, fiquem em pé aí, o Joshua e a Lorena. O Joshua é americano e a Lorena é do Recife. E eles são nossos alunos na escola de missões, ali na missão. Eles estão se preparando para ir para a Tailândia. E eles devem trabalhar com povos tailandeses de descendência chinesa. Muito poucos convertidos entre eles. Então, são guerreiros do Senhor na nossa geração, né? Depois do culto, se você quiser trocar uma palavra com eles, a Lorena fala muito bem o português, porque é brasileira, né? Mas o Josh está chegando lá também, amém? Obrigado, Josh, obrigado, Lorena. Todo dia o pessoal pergunta para a gente, como é que é a igreja do Tony e tal? Eu disse, se vocês quiserem ir, por favor, são bem-vindos, né? E aí eles tomaram a decisão e vieram. São bem-vindos. Amém? Agora, queridos, alguns dias atrás nós tivemos aqui a Casa do Oleiro. E foi um tempo tremendo para nós, como igreja, né? E eu estava ali, eu sei que alguns irmãos queriam saber como que seria a minha reação, porque, irmãos, dessas coisas eu nunca participo, né? Eu sempre estava muito longe. E eu sei que alguns irmãos estavam muito curiosos, como que o Tony vai se comportar e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês, curiosos. Você vai ter que vir para ver. Amém? Vocês vão ter que vir para ver. E o quão bênção é esse tempo para nós como igreja. Amém? E eu estava sentado mais ou menos ali onde eu costumo sentar. E numa das pregações que nós tivemos aqui, e todas falaram muito ao meu coração, mas eu lembro que o irmão Nelson estava ministrando, e eu acho que ele tinha assim, muito conteúdo para o pouco tempo que ele tinha. Então, o Nelson estava falando, e eu tenho um negócio comigo que, né, parece que eu escuto Deus em inglês, sabe? E o Nelson falando, parecia que ele estava falando inglês. E teve uma hora que ele falou fé, esperança e amor. Mas eu entendi em inglês. Faith, hope and love. Irmãos, e a partir daquele momento, aquilo ficou na minha cabeça. Ele não estava falando sobre fé, esperança e amor, mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui para casa, e eu fiquei pensando, e eu comecei a meditar sobre isso, e levantar questionamentos. E eu comecei a meditar sobre essas palavras, sobre fé e esperança e amor. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nessa manhã, um pouco sobre isso, né? Sobre o impacto dessas palavras na minha vida, e eu creio que talvez possa também impactar a sua vida. Amém? Agora, eu que não sou bobo, né? Eu sei que, irmãos, nós nunca usamos um versículo separado e desenvolvemos todo um entendimento a partir de um versículo. É muito importante lembrarmos que em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13, estão essas inscrições que eu falo com os irmãos. Podemos ler, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Então, como estou dizendo, irmãos, nós não podemos simplesmente pegar um versículo e começar a tirar ideias. Isso aqui é parte de todo um entendimento, né, da palavra de Deus. Para realmente termos entendimentos, teríamos que ler toda a Bíblia para entender isso, né? Não tão distante, todo o capítulo 13, ele fala sobre o amor. E nós já ouvimos tanto sobre o amor, né? E isso me chama a atenção. Porque quando Paulo, então, cria esse versículo aqui, ele não fala o amor, ele diz a fé, a esperança,
O que essas coisas têm a ver com amor, irmãos? Né? E isso me bugou um pouco, eu confesso para os irmãos, né? Mas aí é isso que me cativou a procurar a entender um pouco. A primeira coisa que nós podemos ver, né, dentro dessa dinâmica de entender que isso é parte de um todo, procurei entender qual é a razão pela qual Paulo ele escreve aos Coríntios, né? Nós já sabemos que é Paulo quem escreve aos Coríntios. O pastor Iverson acabou de dizer, o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios. Então nós sabemos que ele também escreveu a primeira, né? Mas a marca desse entendimento está ali no capítulo 3, quando ele saúda os irmãos e ele diz caris eirene, a paz do Senhor. Todas as cartas de Paulo, quando ele está conversando com a igreja, ele escreve dessa forma, essa é a saudação de Paulo, caris eirene, a paz do Senhor, né? E eu gostaria de saudar os irmãos também, como Paulo, né? A paz do Senhor, né? É algo que me chama a atenção e que me cativa na vida de Paulo, é que ele deixa também transparecer que Paulo ele não é um pastor local, né? Isso é interessante. Na escola de missões aqui, na EDM, nós falamos sobre isso. Eu geralmente pergunto para os meus alunos: Paulo, ele é um pastor local ou ele é um pastor móvel? E aí o pessoal buga um pouco, eu acho que ele era móvel, eu não sei. Gente, esse é um conceito missiológico. Paulo, ele planta igrejas, mas ele não vive na igreja, ele está sempre em um outro lugar. À medida com que a igreja se estabelece, ele se move, né? E ele então estabelece líderes ali. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve porque ele não está próximo, mas o coração dele está voltado para aquela igreja. E um dos elementos que comprova isso é que Paulo ele diz de maneira bem clássica: olha, eu não batizei nenhum de vocês, exceto esse. Eu não sei por que vocês estão com disputas. Eu não sei por que vocês estão falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu nem te batizei. E é nisso que eu me identifico com Paulo. Irmãos, não batizei a nenhum de vocês, aleluia. Paulo, ele é um ministro móvel, mas alguém que está com o coração voltado para a igreja. Eu queria lembrar que existem várias razões pelas quais Paulo escreve a carta. Muitas razões. Mesmo estando longe, ele adverte a igreja. A primeira razão tem a ver com corrigir as divisões, as contendas na igreja. Isso está tipificado ali no capítulo 1, do versículo de 10 a 13, ele fala sobre isso, dessa questão da disputa: eu sou desse, eu sou daquele, eu batizei esse, eu batizei... O pastor Jefferson até pode falar que batizou vários aqui, né? Mas isso não é um motivo de partidarismo na igreja. Paulo, então, ele escreve, ele chama a igreja à unidade. E eu fiquei pensando, mas por que eu vou falar sobre isso se a nossa igreja é unida, né? Eu lembro do pastor Adilson quando ele fala isso. Lá fora a gente vê tudo isso, mas a nossa igreja é unida. Nós não temos partidarismo aqui, né? Mas essa é a primeira razão que eu vejo que Paulo escreve para a igreja, né? Para corrigir essas questões do partidarismo. A segunda razão pela qual eu creio que ele escreve essa carta tem a ver com problemas morais e éticos, né? Corinto era uma igreja, era uma cidade portuária riquíssima, tanto em todos os valores, tanto em termos acadêmicos como também financeiro. Era uma igreja abastada, mas também tinha os seus problemas nessas áreas de moral, de ética, né? As relações eram conturbadas, os casamentos eram conturbados, né? A ética era conturbada, né? E a palavra de Deus nos fala que nós devemos ter a nossa palavra no sim, sim, não, não. Essa semana eu levei como a gente diz, levei um balão, né? Eu tinha contratado o serviço de um pedreiro, e ele pegou um pouco de dinheiro, e aí fez um monte de coisa errada, e aí disse: não vou mais fazer o serviço. Irmãos, meu coração assim
se acendeu a ira do Senhor, quase que eu mandei ele, né, assim, para o céu, mais cedo, mas aí pensei melhor, né, ali, irmão, já tinha problema de ética, né, irmãos que falam o que não vive, e era complicado. Paulo, então, escreve à igreja para corrigir isso, esses problemas morais, esses problemas éticos, mas, de novo, a nossa igreja não passa por isso, glória a Deus, irmãos, nós não temos esses problemas, nós pagamos as nossas contas, irmão, aleluias. E uma terceira razão pela qual Paulo escreve essa carta, na minha opinião, tem a ver com esclarecer dúvidas doutrinárias. Ele ajuda a igreja a entender isso, né? Ali em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, ele responde a temas com relação ao casamento, ao celibato, comidas sacrificadas aos ídolos. Isso é mais para nós na missão. Lá, você está na missão, você come o quê? Você deixa de comer o quê? Né? Dons espirituais, mas ele também fala da ordem do culto. Uma das coisas interessantes, né, que ele fala, né, na noite em que o Senhor foi traído. Traído por quem, irmãos? Ele fala que existem muitos doentes na igreja, pela falta da compreensão do partir do pão, de entender o vinho derramado. Né? Paulo, ele escreve à igreja também para corrigir essas questões doutrinárias e admoestar os irmãos, né? Ele busca instruí-los na fé e corrigi-los nessa dinâmica. Irmãos, novamente, né, me entenda, o pastor Adilson não está aqui hoje, né? Ele está em viagem ministerial, e é claro, viagem ministerial sempre tem algumas oportunidades, né? Ele está lá com Jesus, para a glória do Senhor, não na glória ainda, é na Espanha, né? Importante lembrar isso, irmãos. Estar com Jesus nos últimos dias não significa estar na glória, né? Mas eu, como um pastor móvel, não um pastor local, assim como Paulo escreve à igreja, eu vos admoesto nesta manhã. Amém? Eu penso que tem uma quarta questão aqui pela qual Paulo escreve essa carta, né? E tem a ver, irmãos, com a visão tanto do apóstolo como dos discípulos naquela época, que tinha a ver com a eminente volta do Senhor Jesus, a segunda volta do Senhor Jesus. Então, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala sobre o dia do Senhor, né? No capítulo 4, no versículo 5, ele continua, ele defende o seu apostolado, mas ele também nos fala do dia do Senhor. Capítulo 5, versículo 5, o dia do Senhor. Essa expressão é uma expressão apocalíptica, é uma expressão daquilo que nos aponta para o dia que o Senhor Jesus virá, não como simplesmente para trazer uma palavra para nós, mas ele virá como aquele que julga, o justo juiz, que vai olhar para nossas vidas e requerer de nós aquilo que deve ser devido. Então, Paulo, ele escreve a sua carta aos Coríntios com essa visão de que ele está preparando a igreja para encontrar com o seu Senhor. A vinda do Senhor Jesus é iminente. E, queridos, parece que às vezes nós perdemos a noção de que Cristo está voltando. E de que nós podemos viver de qualquer forma e de qualquer maneira. Paulo, ele está zeloso para com a minha alma, para com a sua alma. Porque ele vê que como igreja nós precisamos ser apresentados ao Cordeiro como dignos diante dele. Então ele apresenta aqui no capítulo 13, essas 3 virtudes, essas marcas que nós cultivamos na nossa vida e caminhamos na nossa jornada. Ele diz lá no fim, queridos, o que conta é a fé, a esperança e o amor. Eu não sei, eu tenho um amigo, né, o Paul, e o Paul, ele é da etnia Mandjaco, né, e
Os mandjacos, o Rony conhece o Paul, né? Eles têm essa ideia de que na cultura deles a melhor refeição que ele pode ter é comer arroz com óleo e leite. A ordem não importa, pode ser leite, óleo e arroz, pode ser... Eu não sei se Paulo aqui está dizendo que, entende, tem que ser fé, esperança e amor, né? Mas ele ressalta o amor como sendo, né, a essência de tudo. Agora, o que é interessante é que quando Paulo começa a descrever ali, então, o capítulo 13, as características que ele traz para nós, e é importante para nós entendermos isso, que amor não é um sentimento. Tá? O que Paulo está descrevendo ali é uma pessoa. Ele diz que o amor é sofredor. O amor, ele é sofredor. O amor não é invejoso. Ele não trata com leviandade. Eu não sei se ele já conhecia João, mas lá em 1 João, no capítulo 8, a palavra de Deus nos diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele não contém amor. Ele é amor. É a essência, é aquilo que ele é. É muito difícil você dividir qualquer coisa na essência daquilo que é, no DNA. Se você tira, altera, e nós não podemos ver nenhuma mudança naquilo que ele é. Então, João, ele descreve Deus como é amor. Ele não contém amor. Eu lembro, alguns anos nós estávamos ministrando ali na EDM, e eu tinha que dar uma aula sobre esse tema, amor, né? E era muito difícil para explicar isso, né? Eu lembro de uma referência que eu dei. Imagine se Deus fosse um sentimento, né? Qual é a natureza dos sentimentos? Imagine Deus lá em alta, assim, Deus assim, ele abençoa, glória a Deus. Estou pensando numa bênção aqui, irmão. Sei lá, um Maserati. Pastor Gerson, Maserati serve? Mas Deus está em alta, irmãos. Mas amanhã Deus está em baixa. Você arrebenta a Maserati no poste da esquina. Irmão, Deus não dá para ter... Deus não é um sentimento. Deus é uma pessoa. O amor é uma pessoa. Mas aí nós tentamos dar um conceito, né, para isso, né? Amar, amaré, amaré. Lembra aquelas figurinhas, né? Amaré, né? Amar é uma decisão eterna de sempre buscar o melhor possível para Deus, para o próximo e para si mesmo. Irmãos, aqui a ordem não muda. É uma decisão eterna, e isso é o que Deus é para nós. Ele é uma decisão eterna, e Deus nunca vai te abandonar. Ele nunca vai voltar atrás nas suas decisões para contigo. Todas as promessas do Senhor para mim e para você é o sim e o amém. Está definido naquilo que Deus é. Um Deus que não muda, um Deus imutável. Uma decisão eterna. Agora pensa comigo, você vivendo nessa perspectiva. Uma decisão eterna, de sempre buscar o melhor possível para Deus. Né? Oswald Chambers, ele diz, o nosso tudo para Deus, o nosso tudo para Ele. Vivemos para a glória deles, o corandeô, o nosso tudo para Ele, a nossa vida diante dEle. Mas imagine, queridos, o que seria o melhor possível que você pudesse fazer para o seu próximo? Não é, irmãos, que ele pudesse conhecer o amor de Deus?
Gente, o maior sonho de Deus é que nenhum se perca e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Esse é o maior sonho de Deus. Neemias 8:10 nos diz que a alegria do Senhor, amém? Quantos de nós queremos estar contentes, alegres? Irmãos, desculpe, não é dessa forma, irmãos. Essa é a maior declaração de pecado. Nós não existimos para nos sentirmos bem. A nossa procura para nos sentirmos bem nos leva ao precipício. Nós existimos para a glória de Deus. Nós existimos para encher o coração dele de alegria. A nossa vida serve para tirar, nem que seja um sorrisinho no rosto de Deus. Nós não existimos para nos sentirmos bem, irmãos. Isso é uma armadilha. Nós vivemos pela glória de Deus. E a nossa decisão deve ser uma decisão eterna, de buscar o melhor para Deus. E isso é viver para a sua glória. Isso é abandonar o pecado e viver para a glória de Deus. Interessante que o Antigo Testamento, ele diz para nós que nós deveríamos amar a Deus de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, não é verdade? O Novo Testamento diz que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é interessante que Jesus, ele vem e ele muda esses conceitos. E ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo... Quer dizer, irmãos, nós amamos mais o próximo do que a nós mesmos. E isso é missões, irmãos. Esse é o conceito neotestamentário de missões. Aquele que não tem nada por precioso para si mesmo, mas entrega a sua vida em resgate do outro. Como igreja, nós somos chamados, e nós cantamos isso hoje, para ir em resgate do outro, porque isso é amor. Nós precisamos ser identificados como uma igreja que vai atrás do outro, porque isso é amor. Irmãos, e no final do dia é isso que vai contar. Então Paulo fala sobre fé. Irmãos, eu trabalho com uma organização uma das grandes frases que nós temos lá é que nós vivemos pela fé, né? Quem conhece Jovens com Missão sabe disso, né? Os jocumeiros, eles vivem pela fé. Mas isso, irmãos, é uma falácia. Isso não é verdade, irmãos, né? Hebreus nos fala que a fé é o firme fundamento, é trazer à existência aquilo que só está no mundo espiritual, no mundo invisível, e ele se torna palpável. É o firme fundamento das coisas que não se veem. É fé. E a gente sabe disso teoricamente, né? Mas em Romanos 1:17, a palavra de Deus nos diz que o justo vive pela fé. Então, irmãos, isso não é algo que é próprio para os missionários, viver pela fé. O justo vive pela fé. Uma vez justificados, nós não temos uma outra maneira de viver senão pela fé. É verdade, nós temos alguns amigos nos visitando. Talvez você está nesse momento da sua vida em que você se questiona em que você crê. Eu quero te encorajar nessa manhã a colocar a sua vida, depositar a sua confiança num Deus que tudo pode.
Comece a crer no Senhor Jesus e eu tenho certeza que você jamais será desapontado. Porque a fé, irmãos, é essa substância que traz a realidade do invisível para o visível, para o mundo palpável. Então nós lemos, e é importante para nós entendermos isso, de que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu me perguntei outro dia, mas por quê? Por que é impossível agradar a Deus se você não vive por fé? Porque também está escrito em Romanos 14, que tudo o que não provém de fé é pecado. Logo, irmãos, se não estamos vivendo uma vida de fé, provavelmente estamos vivendo uma vida de pecado. E por isso é impossível agradar a Deus. Mas de novo, irmãos, quantos de nós queremos ser fortes, poderosos em Deus? Esse é o princípio, irmãos. Viver uma vida de fé, agradar a Deus sobre todas as coisas. Agora, eu estava lendo Lucas 17, ali no capítulo 6, os discípulos olham para Jesus, depois de tanto ensinamento, e eles dizem: mestre, aumenta a nossa fé. E é interessante que Jesus, ele continua ensinando, e uma das coisas que ele não fala ali é: leia a Bíblia. Nós temos para conosco que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir. Mas ali os discípulos pedem para Jesus: mestre, aumenta a nossa fé, como se fosse, né, um copo de café. E Jesus não fala para eles: escute a palavra. Jesus, ele continua ensinando, e ali no final, ali no versículo 10, Jesus deixa claro para eles que uma vida de obediência aumenta a nossa fé. Irmãos, nós podemos ouvir e ouvir e ouvir, mas enquanto nós não começarmos a obedecer as coisas mais elementares, rudimentares da fé, não aumenta a fé. Irmãos, aquilo que mais nos condena na Bíblia não são as coisas que nós lemos e não entendemos. Posso ouvir um amém? Irmãos, e tem tanta coisa na Bíblia que nós não entendemos. Eu mesmo, irmãos, eu fico doido quando eu fico lendo aqueles negócios lá da besta que sai do mar, que vai para não sei para onde. Os irmãos que querem me explicar não sei quantas semanas de Daniel, eu fico olhando aquilo e disse: irmão, não entendo aquele trem. Mas o que foi gracioso para mim é entender que aquilo que eu leio na Bíblia e não entendo, não me condena. Não serve contra mim. Não me põe contra a parede. O que me condena na Bíblia, irmãos? São aquelas coisas que eu leio, entendo e não vivo. Aquelas coisinhas que nós aprendemos na escola bíblica dominical. O Senhor é o meu pastor e... Você tem certeza disso, irmão? Porque agora isso começa a contar contra você. Quando a vida começa a apertar, irmãos, quando o calo começa a apertar, que você tem que lembrar que o Senhor é o meu pastor, que nada me falta, que é Ele que me guia aos pastos verdejantes. É isso que me condena. Então o apóstolo nos ajuda a parar e a pensar, irmãos, em dias de tribulação, em dias em que o dia do Senhor está chegando para nós, nós precisamos viver uma vida de fé. Por quê, irmãos? Porque tudo o que não provém de fé é pecado. E eu achei fácil até aqui, irmãos. Eu estou ainda com a voz do irmão Nelson na minha cabeça, pensando ali, eu ainda estou pensando ali, né?
Que esperança entra no negócio aqui? Né? Então, queridos, se nós pararmos para ouvir a palavra e começarmos a obedecer, nós vamos crescer em fé. E o sobrenatural de Deus virá para nós. De uma maneira incrível, nós vamos viver níveis de glória, irmãos. Mas como nós podemos crescer em esperança? Como nós podemos crescer em esperança? E algo que é tremendo, irmãos, tem sido uma palavra forte para a minha vida, para a vida da minha esposa. Zacarias, no capítulo 9, versículo 12, a palavra de Deus nos chama de prisioneiros da esperança. E isso é o que nós somos. Prisioneiros da esperança. E para viver isso, irmãos, nós precisamos ser aqueles que não voltam atrás. Aqueles que não vão abrir mão. Aqueles que vão dizer todas as manhãs: eu não volto atrás. Eu não volto atrás, eu me apeguei no Senhor de coração, e eu não volto atrás, eu não largo o Senhor. Ele é o meu amado, eu sou dele, ele é meu, eu me apego nele. Irmãos, e aí nós começamos a crescer em esperança. Quando? Nós começamos a ver uma fé operante. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra e andar em obediência. Mas a esperança, ela cresce nesse ambiente onde eu vejo Deus agindo. Eu lembro, nos primeiros anos da minha vida cristã, algo que era muito normal na nossa igreja era ouvir testemunhos. E a ideia de se ouvir um testemunho é de que nós estamos vendo Deus agindo. É um Deus que não está morto. É um Deus que fez ontem e faz hoje, Ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida. Irmãos, é importante lembrar que Deus cura hoje. Ele está fazendo hoje. Ele não é o Deus de ontem, Ele não é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje. E Ele tem feito na minha vida. Ele tem curado a minha vida. Ele tem suprido a minha vida. Mas eu tenho visto também, irmãos, Deus fazendo coisas incríveis ao redor do mundo. Essa semana mesmo eu usei um exemplo bem interessante para mim. Eu lembro que na década de 80, 90, a gente assistia filmes de guerra, Estados Unidos, naqueles países, Vietnã, aqueles lugares lá na Tailândia, Mianmar. E eu olhava aquilo, os irmãos, e dizia: meu Deus do céu, povo pobre, miserável, e a guerra, acabando com tudo, aqueles meninos barrigudos, aquela sofrência, e eu me perguntava: será que existem crentes ali? Será que se eles morrerem vão para o céu? Eu olhava para aquilo, irmãos, já convertido, eu assistia aqueles filmes e eu ficava pensando: será que alguém já pregou para eles? E eu estava na Tailândia, alguns anos atrás, e nós saímos para fazer evangelismo nas ruas, distribuir Bíblias. Eu me lembro que eu vi um rapaz, ele estava varrendo a rua, eu me acheguei próximo dele, e aí descobri que ele não falava inglês, tentei o francês, também não falava, espanhol menos ainda, e tal, e aí o intérprete não sabia o que fazer, mas perguntou em tailandês para ele disse: eu sou do Mianmar. Irmãos, há 30 anos atrás, não existia crentes no Mianmar. Há 30 anos atrás, tudo o que tinha era aqueles resquícios de guerra, irmãos. E ali está diante de mim
um homem do Mianmar. E eu tive a oportunidade de pregar para ele. E das literaturas que nós tínhamos, não tínhamos nada na língua dele. Sem saber que uma menina na minha equipe, ela enfiou a mão, tirou uma Bíblia. E ela disse, eu sou do Mianmar. E ela entregou a Bíblia na língua desse homem. E ele a abraçou e disse, Deus fala a minha língua. Irmãos, o que me impressionou não é que eu estava evangelizando um homem daquele lugar que há tantos anos orávamos por. É que do meu lado nós já tínhamos uma missionária com a Bíblia escrita na mão. Irmãos, o que Deus está fazendo nas nações, muitas das vezes é sem a minha e a sua participação. É importante nós lembrarmos que Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Deus está salvando o mundo. Mas aonde nós nos colocamos, aonde nós nos posicionamos? Será que nós somos parte daquilo que Deus está fazendo? Será, irmãos, que nós somos simplesmente coadjuvantes na história, olhando a banda passar? Irmãos, há 30 anos atrás não existia crente no Camboja. Mas nós temos recebido relatos de mais de 700 mil novos convertidos. Por quê, irmãos? Porque Deus está vencendo. Deus está vencendo, irmãos. Pastor Jefferson estava testemunhando sobre curas na nossa igreja, irmãos. Deixa eu te falar, Jesus está vencendo. Jesus está vencendo, e se nós permanecermos com Ele, nós também venceremos. Paulo, ele escreve essa carta com os olhos no dia do Senhor. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus era tão iminente naqueles dias, e parece que nós nos esquecemos disso. Mas deixa eu te lembrar, irmãos, o Senhor Jesus está às portas. O Senhor Jesus está voltando. E ainda que nós dizemos, nossa igreja é uma igreja muito boa, aleluia, nós não temos partidarismo, nós não temos problemas com casais, nossa gasolina não termina no caminho, né, Inés? Nós não temos problemas doutrinários. Irmãos, no fim, é fé, esperança e o amor. Nós precisamos crescer em esperança de que o nosso Deus está voltando e Ele vem para nos buscar. Irmãos, Ele vem nos buscar, irmãos. E eu vou para a glória com Ele. Irmãos, eu não quero deixar você para trás. Nós precisamos ir juntos. Amém? Quantos minutos? Aleluia. Prisioneiros da esperança. Baixe a sua cabeça. Eu gostaria que você pudesse meditar sobre isso. Voltem às fortalezas, prisioneiros da esperança. Talvez você está aqui nessa manhã e pensando, já não há mais esperança para mim. Tudo o que eu tentei não deu certo. Mas eu preciso te lembrar, o nosso Deus vivo está. E Ele continua fazendo os mesmos milagres ainda hoje. Ele é o Deus da glória. Talvez você está desenganado de uma doença. Talvez você cansou porque os médicos te desenganaram.
Talvez você perdeu a esperança, até mesmo para o seu casamento. Deus restaura casamentos hoje. Deus salva os nossos filhos hoje. Porque a verdade de Deus é que Ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos. E há esperança para a sua vida, há esperança para a sua alma. Hoje nós decidimos levantar os nossos olhos e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus é um Deus de esperança. E nós trazemos sobre nós o selo do Senhor como prisioneiros da esperança. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos, eu gostaria de convidar você a orar comigo nesta manhã. Você, prisioneiro da esperança. Você que decide hoje no seu coração não abrir mão do Senhor e dizer: Senhor, eu estou contigo até o fim. Você que nessa manhã pode dizer comigo: Deus, eu estou contigo e não abro. Porque nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos, prisioneiros da esperança. Levanta a sua mão aonde você estiver, e eu quero orar com você. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pedir que os intercessores estivessem prontos ali. Tem gente com mãos levantadas aqui. Vamos orar com eles, um com os outros. A palavra de Deus nos diz em Isaías: um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Nessa manhã eu quero te dizer: o Senhor Jesus está aqui para nos fortalecer, nos levantar do lugar onde nós caímos e nos fazer caminhar em vitória. Ele é o Deus de hoje, não é o Deus de ontem. Senhor Jesus, nessa manhã nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é tudo para nós. E Deus, nós decidimos no nosso coração andar nessas virtudes, Senhor, que o apóstolo nos aponta. Deus, andarmos em fé, andarmos com o coração cheio de esperança, que o Deus que falou conosco é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, tudo o que nós podemos crer. Aleluia, glórias ao Teu nome. Senhor Jesus, abençoa o Seu povo nesta manhã. Deus, nos faz caminhar em vitória. Deus, eu oro pela igreja do Senhor. Deus, que o Teu nome seja glorificado nesse lugar, e para a glória do Seu nome eu tenho orado. Aleluia, glórias ao Teu nome.